99,9% das vezes, a inteligência artificial, o retorno que ela dá ali também é melhor do que a pessoa fazendo. Hoje nós vamos te ensinar como treinar o seu time para usar a inteligência artificial. E para isso, nós trouxemos aqui um especialista prático de como você vai fazer isso aí na sua empresa. A IA hoje é muito barata pelo benefício que ela pode te gerar. Nós trouxemos aqui o Rafael Milagre, que eu tenho o prazer de falar que é um amigo. Rafael é diretor de inteligência artificial da Nauk. É uma plataforma que tem dashboard de marketing, usando inteligência artificial, que gera dicas para você tomar decisões. Curiosidade, dedicação e esforço. Se você tiver essas 3 habilidades, você vai conseguir criar soluções na prática como essa aqui de inteligência artificial. E além disso, o Rafa tem uma formação que se chama Viver de IA, na qual ele vai compartilhar todo o conhecimento técnico e a jornada pessoal dele, oferecendo orientação e crescimento através da IA, com foco no sucesso e na liberdade dos alunos. Então, vamos começar? Eu sou Rogério Valentim. Rafael Milagre. E eu sou Marcelo Germano. E esse é o podcast Empresa Autogerenciável. Rafa, cara, o que a gente mais tem falado, comunicado, ouvido, meme e tudo mais, e milhares de pessoas falando, quer fazer isso, acontece aqui, quer fazer não sei o que, quer imagem e tal. Então a gente tá falando de inteligência artificial para todo lado. Mas o fato é, poucos, pelo que a gente conversou já, poucos realmente são especialistas em IA. O Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, certo? Então, para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí. O que de fato é uma IA? O que de fato é IA? E como que a gente faz isso e aplica isso na vida prática, né? Pô, já ouvi nome de mais de 50 ferramentas diferentes. Mas o que é famoso mesmo é o ChatGPT, né? Exatamente. IA, eu gosto de um conceito, acho que da época de 1950, que foi o Alan Turing que definiu ali, de máquinas pensantes. Né? Ele definiu esse conceito de máquinas pensantes. E por que a gente só está falando de IA agora? E por que esse termo popularizou? Se é uma tecnologia que vem da década de 50. Né? Por quê? Porque agora a gente tem capacidade computacional, a gente tem capacidade para processar os algoritmos e transformar isso em um produto que tornou isso acessível às pessoas. Então, a gente tinha inteligência artificial como uma matéria de ciência, onde tinha ali pessoas que estudavam, né, deep learning, pessoas que estudavam redes neurais, né, pessoas que já se aprofundavam nesse estudo. Só que era totalmente inacessível a empresários, por exemplo. Só que agora, com o ChatGPT, a gente consegue criar, de fato, produtos. Tá? E esse termo, inclusive, especialista em inteligência artificial, eu até gosto de falar que eu sou especialista no uso prático da inteligência artificial. Eu não sou um especialista em rede neural, em machine learning, nos estudos da tecnologia de inteligência artificial. Você não desenvolve uma aplicação de inteligência artificial. Não. Você usa as aplicações que foram desenvolvidas para pôr na prática e trazer resultado. É isso? Exatamente isso. Então, assim, tem cientistas que trabalham criando os modelos multimodais, os modelos de linguagem, e que são a estrutura de dados globais que a gente usa para criar aplicações práticas. Onde eu atuo pegando essas aplicações que são disponibilizadas através de APIs, então para o público leigo entender, basicamente a OpenAI, vamos dar um exemplo aqui da OpenAI. A empresa que é a criadora do ChatGPT. Exatamente. A empresa criadora do ChatGPT, ela disponibiliza um pequeno pedaço daquele sistema para que a gente consiga usar e trabalhar com a tecnologia incrível que eles têm ali em mãos. Então, o ChatGPT foi o produto de uma empresa que disponibilizou isso de forma pública. E por que ela conseguiu fazer isso? De novo, capacidade computacional hoje está muito avançada, então a gente conseguiu transformar isso em um produto e disponibilizar isso comercialmente. Legal. Deixa eu dar um passo para trás para a gente poder falar desse tema aqui, porque tem um negócio aqui que eu acho que vai explodir a cabeça. O que você acha? Vai explodir a cabeça? Primeira coisa é, quando tem muita informação, tem muita desinformação, né? Então, perfeito. Hoje, se você abrir teu Instagram, vai ter 10 caras, cada um falando de 10 IAs diferentes, e aí você olha para um, olha para outro, olha para outro. O nosso cérebro não tem a capacidade de processar esse monte de informação e poder filtrar e falar o que eu uso, né, no final do dia. Então, acho que as pessoas estão perdidas com esse monte de informação. Então, esse é um detalhe. Vamos tentar simplificar aqui. E a outra coisa que eu queria dar um passo para trás é o seguinte. Quando eu comecei a aprender sobre gestão e praticar,
gestão da minha empresa, a gente vai estudar sobre qualidade total. E aí eu me lembro que a gente aprendeu o seguinte, tem o tripé da qualidade. Qual que é o tripé da qualidade? Pessoas, processos e tecnologia. E aí qual que era a mentalidade? Para eu ter qualidade, eu vou precisar ter as pessoas certas. Se não tiver as pessoas certas, dentro da cultura, dentro da mentalidade, executando com disciplina, eu não tenho qualidade, né? Então, pessoas é uma alavanca ali. O outro é o processo, né? Se eu tiver um processo ineficiente, eu vou ter as pessoas fazendo muito esforço num processo ineficiente, né? O que também não alavanca. Então, tem que ter pessoas certas com processos eficientes. E, além disso, eu preciso de tecnologia, porque a tecnologia, a automação, enfim, evita retrabalhos e você mantém ali a inteligência organizacional através da tecnologia, porque teve uma época que a gente guardava tudo em planilha de Excel, nada conversava com nada e isso era um problema. Então, pessoas, processos e tecnologia, a mentalidade é, para cada R$1 que eu invisto ou em pessoas, ou em processos ou tecnologia, isso tem que me retornar várias vezes, porque isso vai aumentar minha produtividade e eficiência, né? Então, a gente não vai falar aqui tanto do processo pessoas, ou vai falar do processo pessoas, porque são as pessoas que vão usar a inteligência artificial, e a gente vai falar da tecnologia, como que o IA hoje, porque muitas pessoas estão vendo a IA e a pergunta que eu acho que tem que responder é como isso vai alavancar os meus resultados, vai aumentar minha produtividade, vai aumentar minha linha lá embaixo, meu bottom line, né? O resultado da linha final, que são os resultados organizacionais, que é lucro e geração de caixa, né? Trazendo produtividade, trazendo eficiência. Então, quando eu penso nessa alavanca tecnologia, eu entro na IA. A IA está causando uma revolução, as pessoas não estão usando, estão atrasadas já para usar a IA, talvez por conta desse monte de informação. Como a gente endereça isso para simplificar isso daí e depois a gente mostrar de uma maneira prática, eu acho que como ninguém nunca mostrou na internet, a gente vai mostrar aqui, né, Rô? Como que a IA muda o jogo do empresário. Perfeito. Eu concordo muito com o que você falou sobre muita informação, trazer desinformação. Então, eu gosto de simplificar. Eu gosto de pegar uma coisa que é complexa, como a IA, igual eu falei, né, em termos de machine learning, redes neurais. Não é isso. Vamos pegar a IA e falar como que ela ajuda a gente a, de fato, ter mais resultado. E aí olha o exemplo que eu dou, que eu acho que toda pessoa consegue entender. Imagina que antes você tinha um engenheiro, aliás, qualquer pessoa que tem uma empresa precisa fazer conta. Até para ver quanto que ela ganhou no final do mês, né? E antes de um processo simples de tecnologia, a pessoa tinha que fazer na mão, pegar um papel, uma caneta e escrever, né? Fazer ali o balanço no papel e na caneta. Depois veio uma ferramenta boba de tecnologia chamada calculadora. E aí, com a calculadora, ficou mais fácil você fazer a conta. Ficou mais fácil fazendo o quê? Eliminando erros humanos, porque antigamente com papel e caneta, a probabilidade que tinha de uma pessoa errar era muito grande. A segunda coisa, mais rápido, a calculadora faz conta que mais rápido qualquer pessoa. Aqueles meninos do Luciano lá, eles fazem as contas rápidas, né? Mas no geral, né? Eu tinha no colégio, tinha um cara que a gente chamava ele de... Eu não sei porque a gente tinha lá alguns apelidos. Então, na minha época, era os Smurf. Tinha um cara lá que era o Smurf calculador, a gente falava ele. Ele fazia uma conta mais rápida do que a gente fazia na calculadora. Inacreditável. Se você virasse para ele e falava assim, qual é a raiz quadrada de 1878 dividido por 45? O tempo de você escrever raiz quadrada de 1848 dividido por 75, ele era mais rápido para fazer a conta de cabeça. Existem essas pessoas que são, enfim... então se você não for esse amigo, cara que né, do Master Germano... Nos 50 anos de idade, só encontrei um desse. Não, e provavelmente isso vai acontecer na IA. Vou fazer até um paralelo legal. Provavelmente, talvez uma pessoa seja tão gênia naquele nicho, naquele específico, que às vezes ela consegue entregar um resultado melhor que a IA. Mas 99,9% das vezes, a calculadora vai ser melhor. Ou seja, 99,9% das vezes, a inteligência artificial, o retorno que ela dá ali também é melhor do que a pessoa fazendo. E a terceira coisa, né? Então, a primeira que eu falei é a questão do erro humano. A segunda coisa é a questão da velocidade. E a terceira coisa é a questão da precisão dos dados. Os dados que aquela calculadora te gera é simplesmente os dados que ela recebeu. Ela não consegue, se você digitar 2 mais 2, ela não consegue receber um dado equivocado. Então, o dado que a IA trabalha, que a tecnologia trabalha, é um dado mais preciso. Então, você tem uma maior confiabilidade no que está ali.
Então, vamos pensar a inteligência artificial agora, fazendo um paralelo com a calculadora, como uma ferramenta simples. Você precisa entender o que está dentro da calculadora, o que fez aquela raiz, como é que programou aquilo lá. Não precisa de nada disso. Eu não tenho nem ideia. Você tem? Não. Eu não tenho nem ideia. Mas você sabe que se você digitar o 2, o mais, o 2, apertar o igual e tal, sai a conta. Exatamente. Então, você não precisa aprender nada do que a gente começou falando de LLM, de rede neural, de machine learning, porque isso tem cientistas que cuidam disso e que deixam um produto pronto para você. Você precisa pegar esse produto pronto que cientistas são pagos em dólar e ganham muito bem para fazer, para você explorar. E quanto que custa uma calculadora? Com relação ao benefício que ela gerou para uma empresa lá atrás. É a mesma coisa da IA. A IA hoje é muito barata pelo benefício que ela pode te gerar e a diferença é que, diferente da calculadora, ela é uma tecnologia com um potencial gigantesco. E aí eu preciso trazer a relação, esse contexto de análise de uma calculadora para uma inteligência artificial. Por quê? O benefício que a calculadora gerou, ele é nítido, todo mundo consegue perceber, só que ele está restrito a operações de matemática. Agora, quando a gente pega inteligência artificial, tá? Ela consegue transformar não só operações de matemática, mas todo o contexto de todos os negócios de todas as empresas, e a diferença é que vai acontecer muito mais rápido do que todo mundo está achando. Essa que talvez as pessoas não se ligaram, e eu tenho certeza que aqui no Brasil as pessoas não se ligaram nisso ainda. Porque o movimento de empresas que estão orientadas a ter inteligência artificial dentro da empresa, a adoção é muito baixa. E isso um fator preocupante. Por quê? Porque da mesma forma como a gente viu, né, na minha geração, que é os aficionados por startups, que eram empresas de tecnologia digitais que mataram grandes empresas e corporações, né? Kodak, Blockbuster, tudo isso começou a acabar, né? Com Netflix, agora com a inteligência artificial vai acontecer o mesmo e vai ser mais rápido. Ah, mas aí vai acabar com os empregos? Alguns sim. Porque a partir do momento que você consegue entender o potencial, você consegue entender o que ele vai substituir. Igual, se tinha uma pessoa que fazia conta ali na empresa, depois da calculadora, é mais barato a calculadora. Antes eu precisava 10 pessoas para fazer conta, agora 2 pessoas operam a calculadora e você tem mais eficiente em produzir as contas, né? A mesma coisa, eu preciso 10 pessoas para escrever um texto. Hoje, com o IA, uma pessoa escreve o texto que 10 pessoas escreveriam. Tem um raciocínio, desculpa te interromper, Marcelo, que é o seguinte: concordo com você. Agora, eu quero trazer uma reflexão para quem também está nos assistindo. Você pode ser o cara que está apertando os botões da calculadora. Porque a calculadora não fez nada sozinha, ela estava ali, em cima da mesa. Se não tem uma pessoa dando comandos para ela, então, porque afinal de contas, né, e respondendo aí, a IA não trabalha sozinha, né? A IA, ela não pensa sozinha. Ela é artificial, né? Olha, a gente pode guardar isso pra frente, tá? Porque... Vai pensar sozinha? A gente pode explodir a cabeça mais pra frente. A gente pode explodir a cabeça. Será que a IA vai ganhar consciência? Ou será que ela já ganhou consciência e ela não nos falou ainda porque sabe que a gente... Enfim, eu vou pedir uma coisa. Outro caminho essa conversa, vamos guardar para um outro momento, porque a gente quer mostrar termos práticos e senão a gente vai ficar numa discussão filosófica. Sim. Que é legal. Eu adoro. Eu adoro, é legal, mas eu acho que o objetivo aqui é o empresário que está olhando para cá, para a gente falar, eu não sabia que dava para fazer isso, né? Eu acho que esse é o objetivo. A gente pode mostrar de uma maneira prática tudo isso que a gente acabou de falar. Pessoal, para você que está ouvindo esse podcast aqui, eu e o Rogério, a gente até atrasou o horário de começar essa gravação, porque quando o Rafael chegou, eu falei, Rafael, eu tive uma ideia aqui, né? Eu tinha visto uma palestra do Rafael, eu falei, eu tive uma ideia aqui sobre aquilo que você falou sobre o match de currículo. O que é o match de currículo? É eu conseguir olhar para um currículo que eu faço de alguém, e o que eu preciso na empresa, e para olhar e falar, essa pessoa está de acordo com o que está escrito no meu descritivo de cargo? E aí eu dei uma ideia para ele criou em 30 minutos, 25 minutos, uma inteligência artificial para... Eu estou enfrentando o desafio, imagina, donos de pequenas e médias empresas estão enfrentando o desafio o tempo inteiro. Eu preciso contratar uma pessoa, às vezes a empresa cresceu, eu preciso, sei lá, de um diretor operacional, de um coordenador operacional, de um CEO, de um CFO, de um diretor financeiro, de um gerente de marketing. Eu falo, nunca tive um gerente de marketing, o que eu preciso num gerente de marketing? Quais são as funções?
o que ele tem que fazer, quais os objetivos, quais são as metas, quais são os indicadores. Se eu contratar um gerente de marketing, o que ele vai fazer nos 30 primeiros dias, nos 60 primeiros dias, nos 90 primeiros dias. Falei isso daí para ele e ele, em 20 minutos, criou essa inteligência artificial e a gente vai mostrar aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Rô? Não, eu quero ver. Então, eu ó, quero ver. Comandante, se você estiver assistindo no YouTube, presta bastante atenção. Se você estiver ouvindo no Spotify, esse aqui vai subir em vídeo no Spotify, vai dar para você ver também, tá? Vai dar para você ver no Spotify também, mas presta atenção no... Aqui é Mata a Cobra e mostra... A cobra morta. A cobra morta, né? Disso tudo que a gente está falando, olha só, aqui é uma fração. Se você expandir isso para qualquer área da sua empresa, tomadas de decisões estratégicas, planejamento estratégico, cronograma de planejamento estratégico, dá para fazer tudo isso. Aqui a gente fez só pensando em contratar uma pessoa, o que ela faz nos primeiros 30, 60 e 90 dias. Agora, eu não sei quem eu preciso contratar, então a IA vai falar para você quem você precisa contratar. Vamos fazer um desafio aqui? Bora. Quem está nos assistindo e está duvidando que isso aqui funciona na prática, vamos deixar o link? Vamos deixar ela pronta com o link para a turma usar? Vamos deixar. Então, você que está assistindo aqui, a gente vai deixar o link aqui, pronto. Você vai entrar nesse link e você vai pensar qual é a pessoa que você está precisando na tua empresa. Você vai ter que responder algumas perguntas. Quem eu preciso na minha empresa hoje para mudar o meu resultado e virar o meu ponteiro? Você vai responder uma pergunta aqui. Você vai responder as perguntas, vai criar o contexto, você vai ter que refletir para criar o contexto e ele vai te dar o que você precisa. É isso? Bora. Bora. Então vamos lá, vamos mostrar. Ó, você que tá no YouTube, para tudo que você tá fazendo, desliga todas as distrações, caneta e papel na mão, dá uma olhada e depois você faz o teu teste aí, tá? E a gente fez isso, a gente não, eu não fiz nada. O Rafael fez isso em 20 minutos, por incrível que pareça. E aí você vai entender o impacto que a IA vai ter no seu negócio. Se você estiver dirigindo, ouvindo isso, você pode continuar ouvindo o que ele vai mostrar aqui, que a gente vai ler, mas depois você para e assiste. Não, se estiver dirigindo, link, para o carro que vale a pena. Encosta o carro aí, meu. 20 minutos que você vai perder, 20 minutos que você vai perder, vai aumentar seus resultados e você vai falar, ainda bem que eu parei o carro. Comandante, olha que legal. Se você está se identificando aqui com esse episódio, eu quero te dar uma ferramenta que pode te ajudar muito aí na sua empresa. É o Diagnóstico 360 do EAG. Você vai entrar aqui no segundo link da descrição e responder algumas perguntas bem rapidinho. Depois que você responder essas perguntas, nós vamos entregar para você e vamos explicar qual o momento que a sua empresa está vivendo, qual a melhor rota para otimizar os seus processos e aumentar os seus resultados. E além de sair de lá com a clareza de que realmente é importante colocar a energia no lugar certo e qual é o lugar certo para você colocar a energia e para você chegar lá nos resultados que você quer ter. Então, olha só, é gratuito, não perde essa oportunidade, clica aqui no segundo link da descrição desse vídeo e você vai falar com alguém do meu time. Tô te esperando lá. Então, vamos para a demonstração prática aqui? Beleza, a gente no EAG, na nossa metodologia, a gente ensina os empresários a criar um RCF, que é uma... a gente não usa o termo descritivo de cargo, a gente usa o termo responsabilidade-chave da função. Por quê? Porque a pessoa que ocupa aquela função, ela tem uma responsabilidade. Ela tem que entregar um resultado. Então, a gente não gosta do termo descritivo de cargo ou job description. A gente usa RCF, responsabilidade-chave da função. Ele criou SIA. Então, aqui, ó, como funciona? Ele vai fazer algumas perguntas. Imagina um cenário que a nossa empresa tá crescendo e ela tem uma agência de marketing digital que presta serviço para a gente. E a gente quer internalizar isso e quer contratar um gerente de marketing para montar o time para ter um marketing interno. Então, a gente vai fazer a IA achar essa pessoa, fazer o descritivo de cargo dessa pessoa e enriquecer exatamente o que eu preciso de uma pessoa para cumprir esse desafio, quais são as metas dela com 30, 60 e 90 dias. Beleza? Esse é o contexto, esse é o cenário. Exatamente. Então, no primeiro contexto, né, eu vou precisar que você me explique a sua empresa, que você me dê todo o contexto dela para a gente treinando o modelo de inteligência artificial. Legal. Então, ó, explique a empresa, dê o máximo de contexto possível sobre o que ela faz, o nome dela, o segmento e o que a gente faz. Então, somos o EAG, Escola de Empresários. Nós treinamos empresários para ajudar esses empresários a organizar a empresa, fazer a empresa crescer, ter mais lucro, sair do operacional,
fazer um trabalho mais estratégico, ter mais tempo de qualidade de vida para a família e para os colaboradores. Literalmente, a gente ajuda a acabar com o caos nas empresas. Mais tempo e qualidade de vida Para a família e para os colaboradores. para a família e colaboradores. A gente ajuda a acabar com o caos nas empresas. Acabar com o caos nas empresas. Estamos no mercado desde 2015. 2015. Nos últimos 4 anos, a gente cresceu 10 vezes em faturamento. Crescemos 10 vezes o faturamento. Já treinamos mais de 7 mil empresários. Já treinamos mais de 7 mil empresários. E agora a gente utiliza do marketing digital para fazer aquisição de clientes. Então, para fazer a aquisição de clientes. Nós temos uma empresa terceirizada que cuida da nossa gestão de tráfego. Gestão de tráfego. Então, o nosso desafio é trazer isso para dentro de casa. O desafio que a gente enfrenta hoje... Calma aí. Agora vai lá. Né? O desafio tá no próximo. Vamos enviar. Hum, Isso aqui é legal, olha só. A IA primeiro perguntou para ele, ó, explicando a empresa dele para entender o contexto da empresa, o nome da empresa, o segmento e o que a empresa faz. E o texto, não dá para ser texto de uma linha. Por quê? Quanto melhor o contexto, melhor a resposta. Então, isso é importante. Quanto melhor você perguntar. O nível de maturidade da empresa. Então, vamos lá. A empresa hoje precisa de um gerente de marketing Um gerente de marketing. para diminuir o custo de aquisição e aumentar o retorno sobre o investimento. Esse gerente vai ser responsável por uma equipe de 15 pessoas. Por uma equipe de 15 pessoas. E ele tem que ter um nível sênior de experiência com pessoas e com marketing. Como que está estruturada essa empresa hoje, em termos de lideranças? Hoje não temos a liderança formada para o departamento de marketing. Foram feitas mudanças na empresa e aí ficou um vácuo na liderança. Tá. Precisamos de alguém para suprir esse papel. Olha que legal. Aqui a gente está conversando com uma IA. A gente está trocando ideia com ela. A gente não está colocando sim, não, talvez, preenchendo formulário. E eu não digitei nem acento nenhum. Beleza? E tem erro de português. Ah, com certeza tem. A velocidade que eu estou digitando aqui. Beleza. Então, segundo passo concluído. Terceiro passo. O desafio que você precisa resolver para que eu entenda qual cargo a pessoa vai se encaixar na sua empresa e no seu critério. Por quê? Aí eu vou contar para vocês, porque quando o Marcelo me contou, né, o desafio, muitas vezes as pessoas não sabem, né, Marcelo? O cargo. Ela tem dificuldade. Um COO. O que é COO? Né? Então aqui a IA vai definir isso. Legal. Então, ó, o desafio que a gente precisa resolver. A gente precisa escalar a empresa diminuindo o custo de aquisição de clientes. A gente precisa ter um time de marketing com pessoas mais maduras. Perfeito. Alguém que difunda a cultura da nossa empresa, que é uma cultura de alta performance. E que consiga transmitir esse mesmo conhecimento para os nossos clientes. Perfeito. Beleza? É isso. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, já mandei, a IA tá fazendo a mágica acontecer. Na verdade, não é mágica, né? É trabalho duro, Trabalho duro, feito por máquina. feito por máquina. Ela tá processando aqui o contexto. Ela está pensando como se fosse um empresário pensando naquilo que ele precisa. Exatamente. Exatamente. E aqui, a inteligência artificial está juntando toda a parte da empresa, juntando o estágio que ela está e juntando o desafio que ela quer para gerar um relatório
RCF EAG, gerente sênior de marketing, que é uma vaga que ele não pediu, ela definiu isso, mas agora eu vou deixar a bola com vocês para vocês interpretarem o relatório EAG. Legal, então ele colocou aqui, ó, um gerente sênior de marketing, a missão, desenvolver e implementar estratégias de marketing eficazes para aumentar a rentabilidade da empresa, diminuir o custo da aquisição e melhorar o retorno sobre o investimento. Liderar uma equipe de 15 pessoas promovendo colaboração, motivação e desenvolvimento de carreira. Aí ele colocou quais são as metas, como eu vou medir os indicadores de meta. Ele colocou quais são as responsabilidades, 5 responsabilidades, quais são os conhecimentos. A gente aqui chamou de hard skills e soft skills, que são habilidades técnicas e comportamentais. Ele colocou 8 habilidades técnicas e colocou... Não, 8 habilidades 8 entre habilidades no técnicas total. e comportamentais. Colocou pré-requisito de experiência, definiu um plano de integração com que esse gestor tem que entregar nos primeiros 30 dias, 60 dias e 90 dias. Então ele colocou lá, nos primeiros 30 dias, entendimento completo do EAG, a cultura, valores, como o negócio é executado, entender a estrutura existente de marketing e equipe. 60 dias, desenvolver um plano estratégico de marketing e apresentar melhorias possíveis no processo de aquisição de clientes na equação de um ROI. 90 dias, implementar mudanças e estratégias pré-definidas, começar a formar lideranças dentro do departamento de marketing do EAG. E aí ele colocou ali o plano. Isso aqui dá para enriquecer e deixar melhor ainda, né? Dá. Posso falar algumas maneiras que poderiam Vamos lá. enriquecer? A primeira é o seguinte, todos esses inputs, né, que foram dados, ou seja, todas as vezes que uma pessoa digitou, a gente treinou com metodologias. Exemplo, nesse segundo momento aqui no nível de maturidade, eu perguntei ao Marcelo, quem são referências de pessoas que entendem o nível de maturidade da empresa para conseguir determinar melhor o estágio? E aí você me deu algumas referências. Eu falei o Ricardo Basaglia, que é o CEO da Michael Page, é um headhunter. Eu coloquei o Jim Collins, que é autor do livro Empresas Feitas para Vencer. E coloquei o Han Charan, que ele tem o livro Liderança Nível 5. Ou seja, se ela fizer 1000 relatórios, ela vai fazer com o conhecimento dessas mentes brilhantes que ele trabalhou. Então, a essa inteligência, você consegue ter acesso na sua empresa a uma inteligência talvez muito superior até a sua capacidade de pagamento. Né? Então, isso é uma coisa fantástica. Outra coisa, vou pegar um exemplo que daria para fazer. Rafael, a minha empresa é muito dinâmica. Então, eu posso mandar um áudio com o contexto da minha empresa, mandar o áudio com o nível de maturidade, porque eu não saberia falar, eu não tenho tempo. Então, você pega o áudio ali do CEO, ele explicando, dá para a inteligência artificial depois transformar esse áudio em texto e processar e sair o relatório com a descrição. Por exemplo, nesse link que a gente vai deixar, a gente já pode enriquecer ela dessa maneira e ele poder mandar um áudio? Podemos. Por exemplo, uma dúvida que os empresários têm é como eu pago o salário? Por exemplo, vou contratar um vendedor, qual que deve ser o salário do vendedor e a comissão? Dá para deixar isso no relatório? Dá para enriquecer isso depois? Inclusive, tô conseguindo descer aqui, mas vamos lá. O relatório... Aí, ó, deu. Esse relatório aqui depois, ele foi um relatório muito completo que determinou a pessoa, né? O gerente sênior de marketing. Só que o que a gente pode enriquecer essa ferramenta? A gente pode pedir à inteligência artificial para determinar, com base agora em tudo que a gente determinou de escopo de trabalho, qual seria a remuneração dessa pessoa e para criar uma descrição para ser anunciada no LinkedIn. Então, a gente começa a entender agora a calculadora que a gente já falou lá atrás. Quanto tempo demoraria para pegar, entender o contexto, fazer um relatório de cada vaga, anunciar, fazer todo esse processo, e agora tem uma inteligência artificial que eu criei aqui, vindo para o podcast, e a gente consegue dar uma escala nisso. Quer que eu te responda isso? Agora. 3 meses para fazer. Por que eu falo 3 meses? Quando a gente começou lá atrás, lembra, Rô? A gente não tinha RH, a gente montou o departamento de RH. A primeira coisa que a gente foi fazer o organograma. Para fazer o organograma, tô falando 1998, que a tecnologia não era tão avançada igual hoje. Para fazer o organograma, eu comprei um livro que tinha todos os CBOs, para ler todos os cargos, e eu tive que montar um a um sem ter parâmetro do que era. Então eu tinha que ler muito sobre um tema para eu montar o meu, e é um exercício mental cansativo. Pra gente, eu acho que na época a gente tava com 25 funcionários, para eu fazer dos 25 funcionários, eu acho que eu demorei mais de 3 meses. Sim. E fui eu e a Edileuza que fizemos, né? Demorei mais de 3 meses para fazer de 25 funcionários. Com isso aqui eu consigo fazer em um dia. Perfeito. E sabe que por isso que eu falo que o mercado brasileiro precisa se atentar mais à inteligência artificial. Por quê? Porque vocês viram eu trabalhando ali.
vocês viram que basicamente, claro, eu tenho conhecimento, eu tenho os atalhos, mas eu não sou um gênio da IA. Pra mim é. Eu não sou, mas assim, eu não sou um cientista de IA, eu não sou um programador. E eu consigo construir tudo isso. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que hoje é acessível. Quebrou uma objeção. Nossa, para usar IA eu preciso ser um cientista, eu preciso entender de computação, eu tenho que entender de tecnologia. É isso que eu tô falando. Você precisa... Só saber as perguntas certas. Ó, são 3 skills que precisa ter para trabalhar 3 com IA. habilidades. 3 habilidades. Curiosidade, dedicação e esforço. Se você tiver essas 3 habilidades, 3 soft skills, você vai conseguir criar soluções na prática como essa aqui de inteligência artificial. Ô, Rafa, e tem um outro negócio que eu pensei aqui, né? Se o cara tiver esses 3 skills aí, ele também tem uma oportunidade agora, porque você é um treinador de pessoas que querem aprender a mexer melhor com IA, né? Fala um pouquinho mais do que você tá fazendo, Rafa. Você tá lançando um treinamento? É a primeira vez que você faz? É a segunda, a terceira? Onde tá? Como que a pessoa faz para achar isso daí? Perfeito. Eu vi uma possibilidade muito grande de... Empresas precisam de pessoas que sabem criar soluções como essa. Então, a empresa também não sabe onde achar as pessoas, porque as pessoas não existem. Né? São pouquíssimas pessoas no Brasil, infelizmente, que sabem criar soluções na prática como eu crio. Então, eu criei um programa de formação que ensina as pessoas a criarem assistentes. Inicialmente, assistente de atendimento. Por quê? Porque atendimento resolve a dor da maioria das empresas. Então, a pessoa consegue aprender e consegue, inclusive, monetizar e viver de inteligência artificial, que é como eu vivo a minha vida hoje. Então, eu só falo o que eu faço. Então, basicamente, como eu vivo de IA hoje, eu sou diretor de IA, eu trabalho com IA, eu faço tudo com IA, eu quero ensinar novas pessoas a fazerem isso. Tá surgindo uma nova profissão. Exatamente. Um caminho que eu vejo muito parecido é o que o Pedro Sobral fez lá atrás com gestão de tráfego. Muito bem. É uma nova profissão. Então, agora, a gente está colocando... Podemos dar esse nome de especialistas em eu acho que o nome o próprio mercado vai dar daqui a pouco, né? O que você vai fazer é formar especialistas em IA. Exatamente. E práticos. Os especialistas práticos que usam aplicações de IA para trazer e criam aplicações. Usam e criam. E como que você vai fazer um empresário pode se beneficiar disso? Então, imagina, eu sou empresário, hoje no meu time não tem nem especialista de IA, eu posso pegar uma pessoa do meu time e formar ela para... Sim. Para ela se tornar um especialista de IA? Exatamente. E nessa formação, né, de 31 dias... 31 dias. Prometo 31 dias para ensinar a pessoa do zero a, de fato, criar isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, claro que da perspectiva de atendimento. Aí depois, para criar, por exemplo, uma coisa 100% personalizada, requer outros conhecimentos, algumas habilidades mas técnicas atendimento, uma IA que atende na sua empresa, 31 dias. Ela vai sair do meu treinamento sabendo criar. Então, depois a gente coloca o link, né, para quem estiver interessado. Acho que dá para mostrar um pouquinho aqui da página, né? Aqui o Viver de IA. Exatamente. Então, aprendendo a criar assistentes. Então, até coloco aqui, né? Para quem que para quem trabalha com vendas, atendimento e para quem que não é o Viver de IA, que é basicamente um treinamento para educar o mercado porque o mercado tem muita demanda, né, Marcelo? Quando você fala em atendimento, por exemplo, né? Você está falando... Eu tenho um cliente que é a Doce Magia, um mentorado nosso, e ele tem doceria, ele tem uma rede de docerias. E ele está expandindo o negócio. Ele faz muita venda de pessoas que vão querer fazer festa de criança, festa de aniversário, e ele faz muito atendimento pelo WhatsApp. As pessoas ligam para fazer orçamento, quer saber... quero fazer uma festa para 20 pessoas, não sabe o que precisa, o que vai, que tipo de festa. Então, você precisa ter uma pessoa respondendo ali o WhatsApp para falar dessa festa. Eu consigo colocar isso na IA, a pessoa entra no WhatsApp da empresa e aí ela vai fazendo as perguntas do que ela quer fazer e a IA responde. Eu dei um exemplo de uma doceria, mas eu poderia dar um exemplo de qualquer outro tipo de empresa. Eu adorei seu exemplo, porque esse exemplo, inclusive, é o que eu ensino. É o que eu ensino no método do Viver de IA. Como colocar um assistente de atendimento dentro do WhatsApp, dentro do Instagram e dentro do seu site. E usando 2 ferramentas. Aquela primeira que a gente viu na ferramenta, que é o Typebot, que aí é para colocar dentro do site, onde a gente consegue personalizar tudo. E para colocar dentro do Instagram e do WhatsApp, eu uso uma segunda ferramenta, que é o ManyChat, porque o ManyChat é uma empresa da Meta, e aí a gente consegue integrar com Instagram e WhatsApp sem ter nenhum tipo de bloqueio, porque já é nativo. Agora, olha que legal um dado que eu vou trazer, isso aqui vai dar um corte. 80% das pessoas, um estudo que saiu da Gartner,
80% das pessoas não querem mudar de canal na hora de comprar. E hoje, às vezes uma doceria vira e chama lá no Instagram e fala assim, me chama no WhatsApp que eu consigo te vender. Só que agora a gente consegue conectar a inteligência artificial no Instagram. Então, sabe esse processo de landing page, cadastra, pode ser encurtado. A pessoa clicou no anúncio da doceria. O nosso cliente não precisa mudar o canal, não precisa sair do Instagram para continuar o atendimento, continuar o processo. A doceria pode vender 2 horas da manhã dentro do Instagram, porque tem uma inteligência artificial atendendo. E isso está acontecendo agora no meu Instagram. Enquanto eu estou aqui com vocês, a formação... O teu Instagram tá vendendo Viver de IA lá. Exatamente. Então... E aí, comandante, você acha que isso daí é bom para você, comandante? Olha que interessante. Esses dias eu vi um post, eu acho que eu encaminhei pra você, né? Eu encaminhei pro Rogério. Eu vi uma pessoa falando, é um post que viralizou, ele falava assim, como a pessoa atende, aí põe a pessoa atendendo lá. Então entra o cliente faz uma pergunta e pergunta o preço. Aí a pessoa vai lá e responde, o preço disso é tanto. Aí a pessoa fala assim, esse é um jeito errado de você responder, né? Porque você respondeu o preço, você não deu contexto, você não quebrou objeção, você não mostrou benefício, só falou o preço. Aí se o cara achar caro, ele sai porque é caro. Perdeu a venda. Aí ela fala, como você deveria responder? Aí coloca como a pessoa deveria responder. E ela fez alguns exemplos, uma reclamação. Aí coloca como a pessoa respondeu a reclamação. E aí fala, esse é o jeito errado de responder a reclamação. Como deveria responder? Aí mostra a pessoa como deveria ter respondido aquela reclamação, de modo a fazer com que esse cliente fosse bem atendido na resposta daquilo. Porque muitas vezes a gente está ali, eu tenho uma pessoa que está respondendo o WhatsApp e eu não estou controlando o que ela está respondendo. E às vezes ela perde uma venda porque demorou para responder, ou ela perde uma venda porque não soube quebrar objeção, não soube criar valor, não soube trazer benefícios. A pessoa responde igual um robô, quanto custa o kit de uma festa? Aí a pessoa vai lá e responde lá, o kit da festa para 15 pessoas é 30, sei lá, é R$2.000. Como ela poderia falar? Me fala um pouco mais sobre a festa, né? E aí faz algumas perguntas e fala, esse tipo de festa, normalmente você vai... E aí gera valor, mostra os benefícios, e aí depois apresenta o preço de ter gerado valor. E muitas vezes você perde a venda porque você não gerou valor o suficiente. Então tudo isso o cara consegue aprender a fazer na IA. Consegue. Sabe o que é engraçado, Rafa? Só para complementar a pergunta aqui. O Marcelo tá falando isso, aí eu vejo as pessoas falando para mim. Mas aí o pessoal não quer falar com robô. Aí a gente treina robôs para atender humanos robôs. A pessoa tá falando com um ser humano que se comporta como um robô e a gente tá aqui falando que é possível treinar um robô para ele se comportar como um ser humano. Esse tipo de situação, por exemplo, que o Marcelo acabou de falar, no modelinho que a gente tá criando não aconteceria, né? Nesse modelinho que a gente tá criando aqui, o atendente não vai responder como um robô, né? Ele faria essa pergunta, ele enriqueceria o processo da venda. É isso mesmo, Rafa? Dá para fazer? Exatamente. Eu adorei vocês darem essa pauta. Por quê? Porque as pessoas confundem muito chatbot com inteligência artificial. Muito, muito. Eu já coloquei um robô, um chatbot aqui para entender. Esquece. Eu estou falando de outra coisa completamente diferente. Tá? Chatbot, gente, é só interface. Então aqui, é um chatbot. Aqui, inclusive, é um chatbot, né, da Nalk, empresa que eu sou diretor de IA, para falar exatamente com o que você falou agora, que é lidar com a objeção. A gente coloca objeção aqui e ele resolve a objeção. Aqui é uma ferramenta para uso interno, para você melhorar a performance do seu time de vendas. Mas voltando ao exemplo aqui, como que eu vou ajudar vocês a pensar na hora de criar o IA e trabalhar IA no dia a dia? Em vez de eu virar e falar assim, como você tem que lidar nesse cenário? Cara, isso é como a gente está programado para pensar até hoje. As tecnologias que a gente usa tem um modelo binário, que é tipo assim, se eu clicar aqui, eu vou para cá. Se virar aqui, vai para cá. Se a pessoa perguntou desse jeito, responde desse jeito. Só que o nosso cérebro não é binário. A gente é mais inteligente. A gente tem capacidade de rede neural de expandir isso. E uma inteligência artificial também tem essa capacidade na hora de responder e vender para você. Então, por que você vai falar para ela assim, se ele perguntar isso, responde aquilo. Responde assim. Você está limitando uma inteligência artificial. Sabe o que você tem que fazer? Foi o que eu te perguntei ali na sala antes do podcast começar. Você vai vender doces. Quem seria a melhor pessoa de vendas e que lida com objeção no mundo? Me dá exemplos de pessoas que são especialistas em vendas no mundo.
E aí você pode treinar a inteligência artificial simplesmente falando para ela absorver o conhecimento dos conteúdos, livros, métodos, metodologias dessa pessoa e atender o cliente na hora de comprar o doce. Por quê? Quando tiver objeção, ela vai usar a metodologia de uma pessoa com expertise em vendas, pessoas mais inteligentes do mundo. Por exemplo, se eu pegar e falar, eu quero utilizar a metodologia do spin selling, né? Ele vai usar o spin selling. Isso. Se eu falar, eu quero utilizar a metodologia do Thiago Concer, ele vai usar a metodologia do Thiago Concer. Um abraço para você, Thiagão. O Thiagão tem conversado com ele direto sobre inteligência artificial. A gente gravou podcast com ele, foi muito legal. Então, exatamente isso. A gente pode treinar a inteligência artificial com as metodologias de vendas, ou até mesmo, igual eu disse, personalidades que são conhecidas, né, pela inteligência artificial. Claro, né, o Zezinho da esquina não dá, mas se a gente pegar uma pessoa que é referência naquele assunto e que tem uma metodologia, que tem um livro publicado, ou até mesmo inserir o conteúdo do livro ali para treinar ela, mas aí vamos para algo mais complexo. Mas basicamente, a gente não precisa. As pessoas têm que parar de limitar a inteligência artificial, por favor. Não fala para ela responder desse jeito. O Rogério falou um negócio aqui, eu anotei, para mim vai ser já o comando, né? Depois, na hora do comando, eu vou falar ele. Ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. As pessoas falam assim, mas eu não quero um atendimento robotizado. Mas o Rogério falou, a gente treina o ser humano para atender igual o robô. Agora a gente tem a possibilidade de treinar um robô para atender igual um ser humano. Porque o robô vai ficar repetindo, né? Ele atende igual ao robô. Sim, não. A gente treinou o ser humano para fazer isso. Em vez de usar o máximo do potencial do ser humano para resolver um problema. Agora a gente pode treinar um robô para usar o máximo da inteligência para resolver um problema. Como um ser humano. Eu preciso dar uma filosofada rapidinho, não vou Bora, perder tempo. bora. Mas olha só. A inteligência artificial não é um robô como o chatbot, como a gente conhece. Por quê? E por que quando você falou do máquina pensante e tudo mais, olha só. Com o que a inteligência artificial foi treinada até hoje? A gente tem uma inteligência artificial num produto que é o ChatGPT. Vamos vamos parar aqui pra gente refletir. Com dados. Precisou de dados para treinar para ela ficar inteligente. Quem gerou esses dados? Pessoas. Pessoas. Então, você sabia que a inteligência artificial tem sentimento? Por quê? Porque ela foi treinada com dados de pessoas. Os dados das pessoas têm sentimento. Se eu virar aqui agora e falar assim, cuidado, isso gera sentimento. Palavra gera sentimento. Contexto da palavra gera sentimento. Vocês sabiam que saiu um estudo de Harvard, eu tenho uma newsletter de inteligência artificial que eu mando todo dia, que saiu um estudo de Harvard que se você pedir a IA com a educação, o resultado é melhor. Que se você falar assim, calma, respire fundo e dá o prompt, o resultado é melhor. Então, a gente não tá falando os com... meus treinamentos, eu sempre começo, bom dia, chat. Então, Se você falar bom dia, o resultado é melhor. Eu não sabia disso, né? Você tá falando agora, mas eu entendo, até porque... Bom, tem filosofia pra caramba pra gente falar aqui, mas eu entendo porque ele tem todos os dados. Inclusive, ele tem dados que são confrontados. E às vezes ela buga, né? isso. Porque ela não sabe qual dos dois ela vai usar. Isso Se acontece... você tiver uma coisa falando sim e sobre a mesma teoria tiver uma coisa falando não, ela pode escolher um dos dois ou ela pode bugar. Eu já tive resposta assim, olha, existem dois contextos para isso. Tem um contexto 1 e um contexto 2. Ela não deu a resposta, ela apresentou dois contextos. E isso acontece, ela chama alucinação, que a gente fala, né, no processo de IA, que ela fica buscando resposta, às vezes ela entra em conflito. E a gente está evoluindo muito nisso. Essa semana, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, falou que o ChatGPT 4 ele é ruim. O ChatGPT 5 já existe, ele está sendo em validação de segurança para ser lançado ali no final do ano. Então, assim, o nível... Isso que eu tô falando, a velocidade é muito rápida. É muito rápido. Agora, vou trazer para vendas, tá? Um exemplo rápido de vendas, né? A gente... Agora eu esqueci, me recapitula aqui o que a gente tá falando antes. De objeções, de quebra de... Posso trazer um contexto? Pode, já que vamos lá. você vai falar de vendas? Quando eu reformei minha piscina na minha casa, eu coloquei LED na piscina. Passou um ano que eu coloquei o LED, o LED queimou. E aí eu fui procurar para comprar o LED, era final de ano a fábrica estava em recesso, as lojas que atendem estavam em recesso, e eu queria passar o final do ano, queria usar o LED na piscina, enfim. E aí eu fui procurar quem eram os fornecedores, os representantes daquela fábrica, para eu poder comprar o LED. Aí achei um cara em Londrina, no Paraná. Aí tô ali no WhatsApp, falei, olha, eu quero
comprar a fonte, não foi o LED que queimou, foi a fonte do LED. A fonte é tal, mandei a foto da fonte, tudo. Aí o cara pegou e me respondeu assim, aí mandei todos os dados e falou, nós não entregamos em Florianópolis. Como assim não entrega, cara? Me passa quanto que eu te passo um Pix, vai no correio, põe no correio e vai chegar aqui. Enfim, o cara perdeu a venda. Eu fiquei pé da vida, porque o cara falou, eu falei, cara, isso que você tá falando pra mim não faz o menor sentido. Como que você não entrega em Florianópolis? É só você colocar no correio. Eu falei, quer dizer que se eu tivesse em Curitiba, você colocava no correio? O cara colocou lá pra mim, não, se eu tivesse em Curitiba, eu colocava. Qual a diferença de você colocar em Curitiba? Aconteceu, é um caso que aconteceu. Beleza, passou um tempo, essa conversa ficou perdida e eu não resolvi o problema do meu LED, porque era fim de ano, tava todo mundo fechado. Aí o dono da empresa entrou e eu acho que ele mandou o funcionário embora. Ele entrou, foi resgatar e ele mandou uma mensagem pra mim. Falei, pô, cara, é um absurdo. Eu pedi um negócio, não fez. Falei, pô, o cara que tava aqui não tava cuidando, eu não vi, me desculpa, não sei o quê. Você já comprou? Eu falei, não comprei. Então, fui lá, resolvi, eu tava precisando, mas ele já podia ter perdido a venda porque eu podia ter comprado em outro lugar. Acabei comprando. E isso pode estar acontecendo na tua empresa agora. Você pode ter um funcionário lá que tá perdendo venda o tempo inteiro porque eu tava com preguiça de colocar um negócio no correio, sei lá, né? Ou ele não, enfim, não dá nem pra explicar o que aconteceu nesse cenário, que o cara não quis me vender um negócio que eu queria comprar. Tava mal-humorado um dia, né? Sei lá. E o dono da empresa não tá vendo isso. A inteligência artificial, isso não aconteceria jamais. Ela não tem mau humor, ela trabalha 24 horas, ela não reclama e ela não te dá aquele processo também. E ela podia ainda ter me feito um upsell pra comprar alguma outra coisa, né? Isso. Polêmico, né, Rafa? Mas verdade, né? Pô, a gente precisa ter mais conversa cabeça, né, cara? É. Que dia que você vai parar pra gente ficar 3 horas só filosofando? Tem. Não, eu gosto desse papo cabeça. Lembrei, tá? O que eu ia falar? Vou pegar esse gancho. Esse dono de LED pra piscina foi lá, botou uma pessoa pra fazer formação, uma pessoa do time dele aprendeu a criar um assistente de atendimento com IA e eles vão implementar. Uma dica aqui. Coloca o seguinte, a inteligência artificial, quando você vai criar um assistente, quem fizer minha formação ali vai entender, todo assistente precisa ter função e objetivo. Então, a gente criou um assistente de atendimento para vocês. Qual que é a função e objetivo? Agendar reunião estratégica, sessão estratégica. Aí, a gente pode colocar no prompt que é o seguinte, lembra que eu falei do sentimento da IA? A gente fala assim, ó, a cada sessão estratégica que você conseguir converter, você vai ganhar um tip, uma comissão, uma gorjeta. Ela vai performar melhor de acordo com aquele objetivo. E isso é um estudo em paper de Harvard, que já saiu em alguma dose diária, alguma edição da minha newsletter. Não é o Rafael falando. Eu li você um paper motiva... estudo isso. Você consegue motivar com base... Por quê? Porque... Como se fosse uma motivação do ser humano. Porque se eu falo pro ser humano, ó, a cada coisa que você fizer, você ganha uma medalhinha. Depois, quando você tiver 5 medalhinhas, você ganha um título e você passa a ser, sei lá, né, Black, Master Black. Isso. O cara se engaja pra fazer isso. A inteligência artificial se engaja igual. Exato. E não faz sentido, como a inteligência artificial foi treinada com base em dados humanos, ela responder igual a um ser humano. Não faz total sentido, as coisas não começam a se conectar. Então, assim, é uma dica prática, né? Pra quem for E o legal criar. é que você não precisa dar o tip depois. Exatamente! E você ainda fica com O tipo é artificial. Exato! E o sentimento é ambíguo, né, Rafa? A gente tá falando aqui, tem que filosofar bastante Sim. pra entrar nisso aqui. O sentimento é ambíguo. Ela faz os cálculos do que é sentimento e ela entende. Ó, tip é um negócio legal, se tiver tip é o melhor. Mas ela não tem uma expectativa. Porque ela não é provocada via expectativa, é via comando, né? Perfeito. Então ela não vai chegar assim, você não me deu meu tip, eu vou piorar. Ela só se comporta como alguém que tem a promessa de um tip. Quando tem a promessa de um tip é uma gorjeta, né? Mas você pode até dar o tip. Você pode falar, olha, você ganhou um tip. Não sei, eu não sei como faria ela entender que o tip entrou. Aí tem outro tipo de treinamento, né? Aí você pode retroalimentar a IA e tudo mais, informando para ela que aquela venda foi com sucesso. Só que isso foi um ponto bom, por quê? Porque aí eu dou o contexto de uso prático de uma inteligência artificial. E qual que é o paralelo que eu gosto de fazer isso para as pessoas entenderem? Pensa que agora você vai no médico. Você vai no médico, você tá com uma dor no seu pé. Você quebrou o pé, você vai no médico. Quando você vai no médico, tem ali o plantonista, que é um clínico geral, que é um médico, entende, inclusive, tudo de todas as áreas. Porém, quando a gente quebrou o pé, o que a gente quer? Falar com um ortopedista. Inteligência artificial, a mesma coisa. A gente pode ter
um assistente de inteligência artificial e especialista para cada etapa do nosso processo, para cada etapa do nosso setor. Então, vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma limpeza aqui, então, e você vai me dar um comando para arruma os cabos, guarda as coisas. Só que agora, não tem inteligência artificial aqui, né? Um comando de uma pessoa que vai limpar a sala aqui do podcast. Agora, olha só como que o seu comando mudaria fora a inteligência artificial, o seu prompt mudaria. Fala assim, agora, Rogério, eu tenho 5 assistentes para limpar a sala. Só que um assistente é especialista em limpar equipamentos eletrônicos. Um assistente é especialista em limpar piso. Um assistente é especialista para limpar mesa. Agora, dê o comando, que você vai dar comando uma vez só. Você não vai precisar todo dia dar o comando. Vou dar comando uma vez só para essas pessoas virem aqui e arrumar. Você vai escrever aqui o comando, ó, pro cara que é especialista, viu que já mudou, na sua cabeça já mudou completamente os comandos? Porque agora você vai falar o comando para limpar a tela do computador. Agora, madeira. O cuidado com a madeira é diferente do produto disso. E quando eu falo de limpar a sala, o seu comando muda, ele vira genérico. Ele vira e fala assim, arruma o cabo, não sei o que. Por quê? Porque você tem que preocupar com as coisas mais importantes primeiro. Então, esse raciocínio, vamos trazer agora para a inteligência artificial e para os negócios. As pessoas, às vezes, elas não entendem o poder que é criar assistentes de inteligência artificial e querem criar um para resolver todo o problema. Você está falando o seguinte, cara, você está criando um hospital que você tem poder infinito de ter médicos lá dentro e você vai pegar um clínico geral? Você agora tem o poder de abrir um hospital e colocar um especialista para um dedo esquerdo do pé, um dedo direito, mindinho da mão. E esse especialista, ele não vai te gerar o custo que era ter toda essa estrutura. Por quê? Por que você não contrata 5 pessoas, você contrata uma para limpar a sala? Porque é caro, cara. Você não vai contratar 5 pessoas para limpar uma sala dessa. Só que com inteligência artificial, você pode ter 5 comandos diferentes, porque você vai dar uma vez, é um comando. E o recurso ali, o pagamento vai ser o mesmo. Era como se você pagasse 1.000 pessoas para vir um especialista em cada sala. Qual que você acha que vai ficar melhor? Qual limpeza que vai ficar melhor? Os R$1.000 que gastou para uma pessoa vir limpar a sala com aquele comando genérico, ou os mesmos R$1.000, só que você vai dividir em 5 especialistas, cada um especializado em uma função de limpeza diferente na sala. Esse é o poder da inteligência artificial. Uau. Imagina, Rô, você tem uma empresa e a empresa atende públicos diferentes. Atende o cliente B2B, atende cliente B2C. Aí, no cliente B2C, ela atende clientes de alto padrão e clientes de médio padrão. No cliente B2B, ela atende clientes que são vendas complexas e vendas que são menos complexas. Em vez de eu ter um generalista que fala de tudo, eu ponho um para atender cliente de alto padrão, outro para atender cliente de médio padrão, coloco um para atender vendas complexas e o outro para atender vendas não complexas. É muito louco. Imagina eu respondendo isso num chat, num atendimento automatizado. E aí eu vou fazer por exemplo, no nosso caso, no EAG, a gente tem um acompanhamento que a gente coloca um especialista para acompanhar a implementação do método. Normalmente os nossos especialistas, eles dominam a metodologia como um todo, mas ele não é um especialista, né? Ele é especialista na metodologia. Eu posso ter, dentro do nosso processo, porque a gente vai digitalizar o atendimento, eu posso ter um especialista aqui, ó, eu tenho um especialista para vendas B2B, vendas complexas. Eu tenho um especialista para varejo, atendimento no varejo. Eu tenho um especialista para... O que eu posso pensar aí? Eu tenho especialista para vendas por telefone. Eu tenho especialista e pronto. Consigo montar o processo. Imagina, eu estou atendendo empresário e falo, eu quero montar um processo para vendas por telefone. Eu crio uma IA que é especialista na metodologia de venda por telefone, quebra de objeções por telefone. Aí eu tenho um que quero montar um processo de venda que tem muitas etapas. Eu crio uma IA para treinar o meu funcionário para fazer a venda no complexa que tem várias etapas. É a multiplicação da especificidade. Isso é louco. Comandante, seja rápido. Não espera para organizar e melhorar a sua empresa. Nós já treinamos mais de 7 mil empresários. O mundo está mudando numa velocidade gigantesca. E se você não organizar a sua empresa, não treinar seu time, não tiver processos estruturados, não tiver uma equipe engajada, você vai perder muita oportunidade. Como eu disse, já treinamos mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas, ajudando eles a organizar a empresa para poder
aproveitar as oportunidades que o mundo oferece. E se isso é interessante para você, tem um link aqui, clica nesse link, faça sua inscrição e participe do programa EAG. A gente vai ajudar você e você vai ter tempo para sair do operacional e se dedicar para fazer a estratégia e o crescimento do seu negócio. Estou te esperando. Ô, Rafa, aí agora vamos trabalhar numa hipótese aqui, né? Aí o comandante tá acompanhando a gente, ele precisa fazer tudo isso daí, aí ele se vê perdido. Porque normalmente acontece, né? Acontece com a gente, acontece com todo mundo. E aí ele não sabe por onde ele vai começar, como que ele vai implementar, quem é o profissional que faz. O que a gente pode deixar aqui de orientação? O que ele tem que ficar de olho? Qual que é a dica prática? Por onde ele começa? Procura essa pessoa, não procura essa pessoa, faz isso, faz aquilo, a ordem é mais ou menos essa. Como que você pode deixar de forma prática para ele começar a pensar? Na minha humilde opinião, eu acho que a gente tem que começar por uma lógica de pensamento que é diferente da lógica convencional, né? Esses dias eu vi uma matéria, o cara criou um robô-cavalo, olha que legal, aí ele pôs um robô-cavalo para puxar uma carroça. A lógica não é essa, né? Não é melhorar o cavalo e andar de carroça, né? É pensar totalmente diferente e aproveitar da tecnologia para fazer algo de um jeito. O pensamento tem que ser diferente, né, Rafa? Exato. Igual eu falei, a IA, ela quebra uns paradigmas em termos de pensamento, igual eu falei do sistema binário, de rede neural, o jeito que você pensa um pouco muda. Qual que é o caminho para começar? O caminho para começar tem que ser o ChatGPT, como usuário. Por quê? Porque é o seguinte, eu explicar aqui calculadora é muito diferente depois que você usa calculadora. Eu te explicar o benefício do iPhone é muito diferente depois que você usa o iPhone. O iPhone é mais fácil de usar. Beleza. Na hora que você usa, você entende porque ele é mais fácil de usar. Mas explicar é difícil. Mas o contato com algumas tecnologias, o entendimento é imediato. Então, a inteligência artificial, o ChatGPT, por mais que a gente tenha falado, se você não tem, comandante aí, não teve contato ainda com a IA, usa o ChatGPT, o free mesmo, grátis. Porque você rapidamente vai conseguir entender o potencial dela. Começa a conversar e falar os desafios da sua empresa. Do jeito que você quiser. Você vai começar a entender como ela pode te ajudar. Então, você tem que ter a experiência de usar. Não adianta eu te falar, imagina que a gente tem isso aqui. Todo mundo acredita. Nós somos 2024, todo mundo acredita que isso aqui é uma ferramenta de trabalho boa para vender, para gerar resultado. Não é discutível isso. Agora, imagina que a gente vai voltar lá para 1980, onde isso aqui não existia. 2005 não existia. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Falando, contratando pessoas ou simplesmente chegando para a pessoa e falando, cara, olha aqui, eu clico aqui, eu venho para cá. Acho que vai ser o melhor jeito da pessoa entender o que aquilo faz na prática. Então, por isso que eu gosto de traduzir isso em prática. Então, o melhor jeito é, cara, usa, pega a prática. Depois, cara, quer dar o próximo passo. Quero dar o próximo passo. Cara, investe em formação prática. Eu vejo muito cursinho na internet. Inteligência artificial para negócios. Cara, não. Inteligência artificial, o que é, tudo mais, joga no Google, pega a meia horinha e você aprende. Entendeu? Busca pessoas que sabem, de fato, trabalhar e criar soluções com IA, porque aí você pode aplicar uma solução com IA e ganhar dinheiro com isso, e crescer, e gerar produtividade. Entendeu? Esses cursinhos que estão saindo na internet, sem foco prático, ele vai talvez gerar aquele efeito que você causou, que você falou no início, que é muita informação que gera desinformação. Você não precisa saber o que é machine learning, o que é inteligência. Tá, beleza, joga na própria inteligência artificial que ela te explica. Entendeu? Você precisa saber como que você pega uma ferramenta de tecnologia e ela te ajuda a, de fato, ser produtivo e ganhar dinheiro. Beleza. Segundo passo. Rafael, não tenho ainda tenho uma formação, preciso de investimento. Já me atentei a isso, vou começar a investir em educação, formação, buscar pessoas que entendem já na prática. Tá. O que dá para eu fazer agora? Agora é o seguinte, tem outras pessoas, assim como eu, que desenvolvem soluções na prática e elas vão criando ferramentas para o mercado. Então, por exemplo, a Nauk. Eu sou diretor de IA da Nauk. Imagina o seguinte, a pessoa tem ali um setor de marketing, de vendas, e esse setor gera dados. Só que aí, qual que é o melhor caminho para seguir? Para onde que eu vou? O relatório que está chegando no meu gerente de marketing, você que comandante pega lá o gerente de relatório, tá certo? Será que ele está mascarando aquele número? Será que aquele número é verdade mesmo? Então a Nauk, o que a gente fala é que é o Waze dos negócios, né? Ela dá a direção
com base nos dados do seu negócio, para o que ele deve fazer. Vou dar um exemplo aqui, basicamente. Imagina que você tem ali campanhas de marketing, né, de Facebook, Google e tudo mais. Aquele relatório é pegado na fonte, então a gente constrói o BI, constrói a estrutura de dados e conecta a inteligência artificial para, às vezes, gerar insights. Exemplo, sua campanha de Facebook está com um custo alto, pega o budget, o orçamento e investe o seu orçamento no Google, porque o Google está performando melhor. Só que fazer isso com agilidade todo dia e uma inteligência artificial fazendo essas análises de dados para você. Então, né, um foco mais em empresas que já tem, né, uma robustez de dados, marketing e vendas, mas é uma solução que faz sentido. E a gente hoje tem essa ferramenta à venda. Então, assim, às vezes, já tem ferramentas... Curta caminho. Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu me associei, eu fiz uma parceria agora com uma empresa que é a Laís, a Lastro, no mercado imobiliário. Por quê? Eu estava pegando clientes e criando projetos de solução de atendimento para imobiliárias que estavam me procurando. Só que eu não estou com tempo mais de fazer projetos. Minha agenda está muito cheia. Então eu falei, cara, eu não consigo mais pegar projetos. E a Lastro, o pessoal da Laís está com um produto bem legal. A Laís é um produto bem legal de atendimento para imobiliário. Aquilo que a gente conversou de atendimento no WhatsApp ali para imobiliário já está legal. Então o que eu falei, cara? Conversei lá com o CEO da empresa e tudo mais. A gente estabeleceu uma parceria onde agora eu indico clientes para eles. E eles estão acelerando o processo de uma imobiliária. Tinha um cliente que eu tinha fechado o contrato. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, vai acelerar o processo, por quê? Porque eles estão especialistas em criar ferramentas de atendimento com IA para imobiliária. Então busca, às vezes, se já não tem uma ferramenta que já te ajuda. Não inventa roda, né? Exatamente. Que legal, Muito cara. bem. Cara, que Nossa, pena. Vamos pena sequestrar que o Rafael. Vamos sequestrar o Rafael. Vamos deixar ele preso aqui. É, e colocar ele vamos fazer fazendo ele todas essas IA aí que Eu ele quero tá ver ele falando arrumar pra uma IA gente. que destranca a porta. Por mim, eu fico até à noite falando de Meu fã. inteligência artificial. Chegou a hora de dizer quais são os dizer comandos. quais são os comandos. Rafa, a gente tem uma prática aqui que no final a gente deixa um comando pro comandante que está ouvindo a gente. O comando é uma sacada, alguma coisa bacana. Então, enquanto você pensa no teu comando aí, Marcelo vai falar o dele, eu vou falar o meu. E aí depois você vai falar um comando teu aí pra gente poder deixar esse gostinho de quero mais pro comandante aí. O meu aqui, ó, curiosidade, dedicação e esforço. Qualquer um pode aprender o IA, a utilizar a IA, se tiver curiosidade, dedicação e esforço. E o segundo é, a gente está treinando humanos para atender como um robô, ao invés de treinar uma inteligência artificial para atender como um ser humano. Não vou nem usar o nome robô, porque o Rafa me corrigiu, então esses são os meus comandos. Que legal. Cara, vou deixar um comando aqui. Eu sempre uso uma analogia. Na hora que a gente tá treinando as pessoas, a gente tem uma expectativa, né, meu? Você ensina o cara a nadar, joga ele na piscina, você espera que ele seja o melhor nadador do mundo, né? E aí o Rafa falou, cara, tenha o primeiro contato com a IA. Então, use na prática. Experimente na prática para você saber o que é possível extrair de resultado dali. Então, começar esse contato, fazer os testes no ChatGPT ou no que quer que seja, né? Tem os concorrentes aí. O Google tem uma inteligência... Apple tá para lançar uma inteligência aí, colocar o Microsoft tem inteligência, estão todos aí o chat, inclusive, foi comprado pela Microsoft, né? Então, o lance é ter o contato com o que está acontecendo para melhorar esse processo e o jeito que a gente vê as coisas, né? Isso. Rafa. O meu comando é o seguinte, seja rápido. Velocidade é o jogo da inteligência artificial. Comandante, seja rápido. Rápido. Seja rápido. Por quê? Porque as coisas com IA mudam muito rápido. De fato, tudo muda muito rápido. E os dados mostram isso, né? O Instagram demorou 30 meses para alcançar 100 milhões de usuários. O ChatGPT demorou 2 meses. Então, o jogo da inteligência artificial é mais rápido. Então, seja rápido na hora de entender, na hora de testar, na hora de usar, porque talvez o tempo que você está perdendo em correr atrás de solução com IA pode fazer diferença lá na frente. Porque hoje o mundo e as tecnologias mudam mais rápido. Por fim, queria até deixar ali que quem quiser aprender e pegar essas informações, pode me seguir no Instagram, que eu posto muito conteúdo educacional. Então, se você aí tá querendo entender mais sobre inteligência artificial e como pode te ajudar, eu tenho compartilhado com bastante frequência conteúdos gratuitos lá, e isso pode te ajudar também a assimilar essa tecnologia nova. Isso aí. E o empresário que quer investir, quer fazer o treinamento que o Rafa lançou aí, está aberto o carrinho para entrar no treinamento, né, Rafa? Exatamente. Acho que a gente pode deixar o link, né, na descrição aqui. Link. Beleza. E chama Viver de IA. Ô, Rô, Rafael Milagre. TechSlab, a gente tem que colocar umas 4 ou 5 pessoas da TechSlab
Na Luma a gente tem que colocar umas 4, 5. Aqui no EAG a gente tem que colocar Sem dúvida. algumas pessoas para fazer esse treinamento de IA, e eu recomendo você que é empresário colocar os seus funcionários para fazer esse treinamento aí, trazer performance, seja rápido, não vacila não, né? E eu acho que esse vai ser mais um daqueles podcasts que depois o cara vai vir dar aqui dar um muito depoimento e não, vai dar muito compartilhado, mas o cara vai vir, vai vir fazer um depoimento e vai falar: assisti esse podcast e testei, então a gente vai deixar o link aqui do RCF que a gente falou, até o dia que for pro ar esse podcast, isso já vai estar melhorado, porque a gente fez em 20 minutos, vamos dar uma melhoradinha, dá pra prometer uma melhora naquilo ali? Conta comigo. A minha missão foi explodir a cabeça de você. Se explodiu, tá valendo. O da Now, que a gente vai deixar um aqui, vamos deixar vários links aí para você testar e você ver o que a inteligência artificial pode fazer. Seja rápido, use rápido na sua empresa, alavanque seus resultados, alavanque seus lucros. Depois você vai falar que seus lucros aumentou por causa desse podcast, né? Vai ser incrível, não vai, Rô? Muito mesmo. Boa. Feito. Então é isso. Quem quiser te achar no Instagram é @RafaelMilagres. Milagrei. É um milagre só. É só um milagre, não Mas tem mais ele faz milagres, gente. É um milagre que faz um estrago. Obrigado pelo É isso aí. convite, pessoal. Legal, Valeu. cara. Obrigado, gente. parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso. Meu, foi muito bom conhecer você. Minha cabeça explodiu. O pessoal aqui no escritório fala assim: aluguei um triplex na minha cabeça. Eu não aluguei triplex, não. Aluguei. Foi um prédio inteiro. Um prédio inteiro. Um prédio todo na minha cabeça aqui, cara. Obrigado mesmo. Meu, Valeu, Rafa. obrigado, Rafa. Valeu. E o Isso aí. comandante que tá aí, valeu, comandante.